Boa noite, sou Júlio, tenho 32 anos e moro em Alagoas. Recentemente, minha irmã Lorena e eu relembramos um evento perturbador que vivenciamos em 2002. Decidi compartilhar essa história. No ano de 2001, nossa família se mudou para um condomínio fechado em Maceió. Meu pai recebeu uma promoção e estávamos animados com a nova casa de 2 andares. Tudo parecia perfeito para nossa família, com meu irmão recém-nascido, Paulinho. Porém, mesmo com tanto conforto, meus pais eram ocupados, o que nos deixava, eu com 14 anos e Lorena com 12, responsáveis por cuidar do bebê. As noites eram nossas. Enquanto nossos pais dormiam, nós 3 dividíamos um quarto, aproveitando para conversar sobre nossos sonhos e até nos aventurar escondidos no quintal vazio. Assistíamos a filmes em silêncio para não acordar o pequeno Paulinho. Mas tudo mudou numa noite específica, em 16 de agosto de 2001. Depois de um jantar em família, mamãe colocou Paulinho para dormir, e Lorena me contou sobre suas brigas na escola. Ela foi à cozinha, mas não voltou. Ao investigar, Lorena disse ter visto alguém no teto da cozinha, uma figura torcida e escura. Assustado, fui conferir e encontrei uma criatura com membros retorcidos, pendurada no teto. Assim que relatei a Lorena, a porta do nosso quarto entreabriu-se, revelando um rosto pálido e deformado. Gritamos de medo. Nossos pais, ao entrar no quarto, não encontraram nada, mas estávamos em choque. Decidiram mudar-nos dali. Numa noite seguinte, mesmo após a mudança, vimos a mesma criatura no quarto, esquelética e semelhante a uma sombra, com mãos afiadas e ossos à mostra. Desmaiei ao vê-la, acordando com meu pai preocupado. Até hoje, lembro-me dessa noite terrível, e temo que essa entidade tenha assombrado outros. Felizmente, nada de grave ocorreu, mas a lembrança persiste como se fosse ontem. Apenas espero que essa presença nunca mais retorne. Meu nome é Raimundo Nonato, tenho 75 anos e moro em Sobral, no Ceará. Quando jovem, trabalhei muito na agricultura e viajei em lombo de burros e jumentos para vários lugares. Algumas dessas viagens foram marcadas por experiências desconcertantes, das quais até hoje não compreendo. Naquela época, meu cunhado morava numa serra distante, onde cultivava frutas. Íamos lá uma vez por mês, utilizando burros para carregar nossas coisas. Em meio às dificuldades da viagem, acampávamos no mato. As histórias de terror sobre criaturas estranhas na região eram comuns, mas nunca demos muita atenção, afinal, já havíamos passado muitas noites ao relento sem testemunhar nada. Certa vez, na metade do caminho para a serra do meu cunhado, ficávamos numa casinha de taipa pertencente a um homem chamado Francisco Cirino. Ele nos permitiu usar o local para dormir, próximo a um grande açude. As pessoas na região contavam histórias sobre aparições noturnas, como lobisomens, mulas sem cabeça e almas penadas, mas sempre ignoramos tais relatos. A casinha de Francisco ficava perto de uma pedra e uma árvore destacada, cenário de um incidente do passado. Há anos, seu pai testemunhou um homem sentado na pedra até o anoitecer, mas, na manhã seguinte, encontraram-no enforcado na árvore. Numa noite, após uma refeição, meu irmão acordou gritando, dizendo ter visto um homem morto próximo ao banheiro externo. Confuso, fui verificar, mas não havia ninguém. Mais tarde, meu irmão contou que viu o espírito do enforcado segurando uma corda, olhos arregalados fixos nele. Ele estava aterrorizado e insistia que não estava mentindo. O clima tenso nos impediu de dormir e, ao amanhecer, seguimos viagem para a serra. Foi a primeira vez que alguém nessas viagens testemunhou algo estranho. Porém, essa não seria a última experiência inexplicável nessas estradas.
Nos dias seguintes, outras aparições e acontecimentos bizarros nos aterrorizaram, mas deixarei esses relatos para uma próxima vez. Boa noite a todos. Meu nome é Laura, tenho 30 anos, e gostaria de compartilhar algo que acontece e continua acontecendo na minha casa, onde moro. Primeiramente, parabenizo o Pablo pelo canal. Nunca perco um relato, principalmente após esses eventos. Moro em um prédio com 3 casas, meu apartamento fica no 2º andar. Há 2 anos e meio, estou aqui. Nos primeiros meses, tudo transcorria normalmente. Moro sozinha, meus pais residem no interior, e trabalho na cidade que prefiro não mencionar o nome. Após cerca de 3 meses, comecei a ouvir barulhos na casa de cima. Até onde sabia, morava apenas um casal de idosos, sem crianças ou animais. Entretanto, mesmo considerando que pudesse ser um animal correndo, nunca ouvi latidos. Não estando em casa durante o dia, não prestava muita atenção a esses detalhes. Após esse tempo, passei a perceber passos, apenas durante a madrugada. Achava que alguém estivesse caminhando lá em cima, embora estranhasse, pois mesmo sendo idosos, duvidava que tivessem tanta força para causar tanto barulho durante a madrugada. Todavia, nunca mencionei ou reclamei, evitando conflitos com os vizinhos. Certa noite, meu namorado estava aqui e ouvimos um estrondo, como se o mundo estivesse desabando na casa de cima. Embora eu não tenha ouvido nada, ele não insistiu no assunto. Com o passar dos dias, as coisas pioraram. Ao retornar do trabalho, por volta das 7h30 da noite, ao acender a luz da sala, tive a impressão de que alguém havia passado por ali. Morando sozinha, sem visitas naquele dia, atribuí isso ao cansaço, mesmo sabendo que não era a explicação real. Tenho um cachorro, um labrador, dócil, sempre me faz companhia. Naquela noite, ele começou a agir estranhamente, latindo, olhando fixamente para algo no quarto e até me tocando com a pata. Ignorei, pensando ser um inseto, apaguei as luzes para dormir. Entretanto, meu cachorro continuou inquieto e, de repente, começou a vomitar, algo que nunca fizera antes. Desesperada, ele queria sair do quarto e, ao ir para a sala, deitou-se perto da televisão. Suspeitando que estivesse doente, fiquei ao seu lado. Durante a madrugada, voltei ao quarto, mas ele recusou. Isso nunca havia acontecido antes. Mais tarde, senti uma presença estranha, como se alguém me observasse, deixando-me arrepiada. Decidi permanecer na sala com o cachorro pelo resto da noite. No dia seguinte, ele estava bem, mas o levei ao veterinário. Nada de anormal foi encontrado nos exames. No mês passado, os antigos moradores saíram, levando seus pertences, esperando que os ruídos cessassem. Porém, os sons estranhos persistem, como móveis sendo arrastados, passos pesados e barulhos de crianças correndo, mesmo sabendo que a casa está vazia. Conversei com o proprietário, que confirmou que a casa está sem moradores. Sinto-me desconfortável e não sei como agir. Mudar-se não é simples, ainda mais com um animal de grande porte. Estou incomodada e aterrorizada por não estar sozinha aqui. Agradeço por ouvirem meu relato e desejo a todos uma boa noite. Marcela e Júlia estavam sentadas no último vagão de um antigo trem de carga rumo ao extremo sul do país. A prática de embarcar clandestinamente nesse tipo de transporte era antiga e atraía diversos tipos de pessoas, desde fugitivos até aventureiros em busca de emoção. Eram desta última categoria o jovem casal de que falamos. Eles já tinham experiências radicais como voar de asa delta no Rio de Janeiro, saltar de bungee jumping em São Paulo, praticar raft no Rio das Antas no Rio Grande do Sul e escalar o Pico da Neblina no Amazonas.
Naquele momento, acampar em um local isolado na mata do interior de Santa Catarina parecia uma boa ideia. Após a empolgante viagem de trem, Marcelo orientou Júlia sobre a aproximação do trem à curva, momento ideal para saltarem. Com um aceno de concordância, ambos desceram entre os vagões, e quando o trem reduziu a velocidade na curva, jogaram suas mochilas para a margem e pularam, rolando pelo declive. Em breve, estavam de pé, sorrindo, felizes com a precisão do plano. Júlia perguntou sobre o próximo passo. Considerando que aquele era o último trem para o sul, Marcelo explicou sobre o plano para o dia seguinte e seguiram em busca de um local para acampar na mata, cerca de 1 quilômetro a leste. As sombras da noite logo envolveram a paisagem. Preparando o jantar, Marcelo estimou que estavam a uns 30 quilômetros da cidade mais próxima. Júlia recordou informações dos primos sobre fazendas na direção leste. Enquanto conversavam, um ruído repentino na mata próxima ao acampamento alarmou Júlia. Marcelo, tentando acalmá-la, segurou uma faca, presumindo ser apenas uma lebre. No entanto, uma mulher surgiu dos arbustos, suja e com escoriações, clamando por ajuda. Apesar das tentativas do casal em acalmá-la, a jovem fugiu pela mata. Logo em seguida, novos passos se aproximaram. Marcelo agiu rapidamente, golpeando um dos desconhecidos, que desmaiou. O segundo homem, armado, foi desarmado por Marcelo, que instruiu Júlia a pegar a arma. Enquanto discutiam, um grande barulho surgiu da mata e uma criatura horrenda apareceu, atacando um dos homens, arrancando da clareira e gritando por socorro. Assustados, Marcelo e Júlia ouviram gritos. Antes que pudessem reagir, viram a mulher ser arrastada para a mata. O desconhecido alertou sobre a mulher ser perigosa. Mas antes que pudessem se decidir, uma criatura monstruosa apareceu e atacou um dos homens, deixando-os atordoados. Marcelo disparou tiros, sem sucesso, e a criatura avançou, ferindo-o e, em seguida, Júlia. Desesperados, eles perceberam que a mulher monstro estava morta, abatida por Júlia. Em meio ao alívio, Marcelo não percebeu a contaminação por uma mordida da criatura, amaldiçoando o desfecho macabro daquela noite sinistra. Eu trabalhava como paramédico em uma instituição hospitalar renomada, mas por razões de privacidade não vou mencionar o nome. Era uma noite calma, de plantão com Eduardo. Pedi para ele me cobrir enquanto tirava um cochilo para me preparar para os estudos pós-turno. Acomodei-me na ambulância e adormeci profundamente. Despertei subitamente, com as luzes e sirenes da ambulância ativadas, presumindo uma emergência. Mas descobri que tinham sido ativadas por conta própria. Eduardo negou ter feito brincadeira alguma, segurando refrigerantes e batatas fritas. Compartilhamos as bebidas e nos sentamos no estacionamento, falando sobre histórias de terror. Eduardo estava prestes a narrar quando sua expressão mudou ao olhar para trás de mim. Virei-me lentamente, percebendo uma neblina branca, em forma de pessoa, adentrando a ambulância e ocupando o banco do motorista. Instintivamente, tapamos os ouvidos para evitar o som iminente. As sirenes dispararam, ecoando intensamente. Após desligar a ambulância e sair para o ar fresco, notamos um ambiente estranho. As luzes se acenderam sem razão aparente. Após as 3h30 da manhã, tudo pareceu normalizar, mas o ambiente mudou drasticamente, passando de morno para um frio intenso, apesar do verão. Após o turno, alertamos os colegas sobre o ocorrido. Um veterano, com 55 anos, disse que aquilo era relativamente normal na garagem e que as coisas pioravam em setembro, deixando-me tremendo, já que foi minha primeira experiência com o paranormal, mas como ele indicou, não seria a última. Agora, vamos à segunda parte da história.
Trabalho em uma casa antiga de cerca de 200 anos, uma construção colonial no interior do Rio de Janeiro. Numa tarde, ao fechar o local, ouvi a porta da sala de uma colega bater, seguida por passos pesados. Mesmo perturbador, não demonstrei reação, deixando o ambiente em silêncio. Outro incidente aconteceu quando subi as escadas do porão e senti uma presença hostil, zombeteira, sugerindo que eu caísse. A sensação de algo segurando minha camisa foi intensa, mas consegui escapar. Além disso, sinto a presença de espíritos benevolentes que me alertam sobre perigos iminentes. Uma vez, salvei uma amiga de ser atropelada por seguir um aviso espiritual. Estas experiências são comuns para mim devido à minha alta sensibilidade ao paranormal. Elas acontecem em minha cidade, onde adotei o nome fictício de Cecília para preservar a privacidade. Boa noite a todos, especialmente aos colegas de emergência que trabalham em ambulâncias. Gostaria de compartilhar um evento que ocorreu comigo em uma noite de cobertura de emergências. Trabalho em uma empresa de ambulâncias privadas, atendendo chamadas em áreas movimentadas e perigosas. Naquela noite, atendemos um senhor idoso com sintomas de infarto. Ao chegarmos, fomos surpreendidos pela adiantada taxa paga pelos familiares do paciente. Ele estava consciente ao entrar na ambulância, fornecendo informações, e a nora acompanhava, mantendo-se calma. Infelizmente, o paciente faleceu no caminho para o hospital, o que afetou profundamente a nora, apesar de nosso treinamento para situações assim. Desligamos as sirenes, já que não era mais uma emergência. Precisávamos levar o corpo ao hospital, mas o clima na ambulância era pesado. O idoso, com sua pele marcada pela idade, parecia próximo do além. Repentinamente, ele se levantou, olhos em branco, acusando Maria, sua esposa, pela situação, e colapsou novamente na maca. Tentamos reanimá-lo enquanto a nora, histérica, insistia que ele ainda estava vivo. O motorista acelerou, a confusão aumentou, mas quando chegamos ao hospital, o paciente continuava sem sinais vitais. Os médicos confirmaram que ele estava morto há mais de 40 minutos. Evitamos mencionar o incidente para evitar perguntas desconfortáveis, mas descobrimos mais tarde que a nora causou um tumulto na sala do hospital. A confusão revelou que ela administrava uma quantidade excessiva de medicamentos ao idoso, causando sua morte. O caso teve repercussão nos jornais policiais, revelando que a mulher foi presa. No entanto, até hoje, minha mente fica pesada ao pensar nas forças além do nosso mundo capazes de trazer confissões de crimes terríveis. Estou aqui para compartilhar uma história que me arrepiou na infância. Quando eu tinha 12 anos, meu amigo Moisés e eu decidimos passar a noite na casa da minha avó. O lugar era repleto de antiguidades, especialmente bonecas tão antigas que tinham um aspecto assustador, como se estivessem constantemente nos observando. Optamos por jogar videogame no meu PlayStation até tarde da noite, sem nos preocuparmos com a hora exata. Lá pelas 10 ou 11 horas da noite, decidimos ir à cozinha para beber água. Na primeira vez, nada de anormal aconteceu. A boneca estava sobre algumas caixas, encarando uma parede com a boca fechada e uma expressão bizarra. Comentei com Moisés sobre o quão assustadora ela era, e ele concordou. Contudo, na segunda vez que fomos à cozinha, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Enquanto eu abria a geladeira, percebi pelo canto do olho que a boneca não estava mais encarando a parede central, mas agora virava mais para a direita. Inicialmente, pensei que fosse apenas devido à sua idade avançada, pois era uma boneca velha com muitos anos. No entanto, ao fechar a geladeira, a boneca virou a cabeça na nossa direção com um sorriso maligno que ainda me assusta ao lembrar. Era como se alguém girasse a cabeça com tanta força a ponto de quebrar o pescoço. Gritei e saí correndo, e meu amigo seguiu meu instinto e também correu.
Perguntei a ele se tinha visto, mas ele afirmou que não viu nada. Eu juro que vi aquela boneca virando a cabeça e nos encarando. Só tivemos coragem de retornar à cozinha acompanhados da minha avó, e lá estava a boneca olhando novamente para a parede. Depois desse episódio, raramente ia beber água sozinho na casa dela. Minha avó decidiu colocar a boneca em um quarto, mas às vezes passava por lá e havia uma cena assustadora, pois ela sempre parecia estar me observando com pequenos sorrisos. Com o tempo, a boneca desapareceu, e eu nunca soube o que minha avó fez com ela. Espero que tenham gostado do relato. Uma história verdadeira que aconteceu com meu pai há cerca de 10 anos. Naquela época, eu estava na escola secundária e não fazia ideia do que estava acontecendo até ir para a universidade. Meus pais decidiram não nos contar nada, a minha irmã e a mim na época, porque éramos muito jovens. Tudo começou uma noite enquanto meu pai estava trabalhando em seu táxi, como de costume. Ele conta que havia acabado de deixar algumas pessoas no aeroporto e estava voltando para casa. Antes de continuar, devo mencionar que o aeroporto ficava nos arredores da cidade, e era preciso percorrer um trecho de estrada escura e deserta para chegar lá. Era por volta das 23 horas quando ele viu dois sujeitos fazendo sinal na beira da estrada, em um local isolado. Um deles carregava uma mala grande e o outro tinha apenas uma mochila. Meu pai hesitou. Sua intuição dizia para não parar, mas ele se sentiu mal em deixá-los ali sozinhos naquelas circunstâncias. Ele estacionou o táxi para que pudessem entrar. Um dos jovens pediu para destrancar o porta-malas para colocar a mala lá, e meu pai concordou, preparando-se para sair do carro, como sempre fazia quando os passageiros precisavam carregar bagagens. No entanto, os jovens disseram imediatamente para ele não se preocupar, que eles podiam lidar com suas próprias bagagens. Meu pai voltou a se sentar e fechou a porta, esperando que eles entrassem. Os jovens entraram na parte de trás do táxi e disseram que precisavam ir para o aeroporto, pois haviam brigado com um amigo no caminho, e ele os deixou na estrada. Meu pai decidiu levá-los, pois estavam muito próximos do aeroporto, a apenas 10 minutos de carro. Ao chegar ao aeroporto, ele estacionou na área de táxis e destrancou o porta-malas para que eles pudessem pegar suas bagagens. Após isso, ele só ouviu o barulho da tampa do porta-malas se fechando, e pelo espelho retrovisor viu os dois jovens acenando para ele. Ele continuou dirigindo. Já era tarde e ele queria voltar para casa. Tinha que acordar cedo no dia seguinte para abrir seu restaurante, que ficava ao lado de nossa casa, e nos levar, a minha irmã e a mim, para a escola. Quando ele chegou em casa junto com minha mãe, eles perceberam um cheiro horrível no ar. Eles não faziam ideia de onde vinha o odor. Inicialmente, minha mãe pensou que era um animal morto na rua, mas seguindo o rastro do odor, chegaram até o porta-malas do táxi do meu pai. Minha mãe perguntou a ele sobre a mala e por que ela estava ali. Meu pai explicou o que aconteceu naquela noite. Ela não teve coragem de olhar, mas já sabia o que estava dentro. Ela ficou na frente do carro enquanto meu pai abria a mala usando luvas de cozinha. Ele gritou de horror e correu até onde minha mãe estava, gritando que havia um corpo feminino na mala. Minha mãe nem se aproximou da mala. Ela correu para dentro de casa e chamou a polícia imediatamente. Disse que o portão da garagem estava quebrado, então meu tio nos levou para a escola na manhã seguinte. Embora a situação fosse estranha para mim, eu não fazia ideia do que tinha acontecido naquela noite. Minha irmã, na época com 8 anos, costumava dizer que todas as noites via uma mulher parada do lado de fora de sua janela, olhando para dentro. Eu não acreditava nela na época, pois não sabia o que tinha acontecido, mas meus pais acreditavam. Tempo depois, eles mandaram abençoar nossa casa e o táxi, e as coisas voltaram ao normal. Um ano depois, quando meu pai estava no meio do trajeto, verificou o porta-malas e não havia ninguém.
Isso se repetiu com tanta frequência que meu pai decidiu parar de trabalhar até conseguir comprar outro táxi. Ele acreditava que a alma da jovem estava ligada ao carro. Em uma ocasião, uma criança que estava no táxi com a mãe começou a falar sozinha. Quando a mãe perguntou com quem ela estava falando, a criança respondeu com a moça que está aqui ao lado. Outra vez, meu pai estava dirigindo à noite e ouviu claramente o choro de uma mulher vindo do porta-malas. Ele se assustou tanto que quase bateu em um poste. Foi aí que ele decidiu encerrar a situação e vender o táxi. Minha irmã, naquela época, ainda via a mulher todas as noites do lado de fora de sua janela, olhando para dentro. Agora entendo por quê. Posteriormente, eles abençoaram a casa, se desfizeram do táxi, e tudo voltou ao normal. Meu nome é Ulisses, e sou taxista no estado de São Paulo há mais de 10 anos. Durante esse tempo, vivi diversas experiências não tão boas enquanto exercia minha profissão. Como muitos já sabem, esta região não é das mais seguras. Hoje, venho compartilhar algo mais relacionado ao paranormal, pois algumas coisas desse tipo já aconteceram comigo. É por isso que acredito nisso e acompanho canais que compartilham relatos de outras pessoas, especialmente os de meus colegas. Cerca de 10 anos atrás, eu estava na região central fazendo um plantão no táxi, por volta das 18 horas. O clima estava frio e chuvoso, com um céu nublado que fazia parecer mais tarde do que realmente era. Enquanto dirigia, uma senhora fez sinal para mim, e eu parei o carro para pegá-la. Quando ela se aproximou para entrar no táxi, notei que havia uma criança de cerca de 4 anos atrás dela, que eu não tinha visto antes, devido ao tamanho dela e porque a senhora a cobria com seu casaco. O que me chamou a atenção foi que a senhora não estava segurando a mão da criança. Mas não pensei muito nisso e continuei meu trajeto. Poucos minutos após o início da viagem, a senhora começou a chorar, e eu perguntei se ela estava bem. Mas ela não respondeu. Não insisti e continuei dirigindo, pois ainda tínhamos um longo caminho até sua casa, e a chuva estava ficando cada vez mais intensa. A senhora me disse que a filha tinha muito medo da chuva, especialmente quando havia trovões. Por isso, ela sempre a acompanhava quando o tempo estava assim, pois conseguia sentir quando sua filha estava com medo. No entanto, eu não tinha ouvido a criança chorar ou expressar medo, então fiquei confuso com o comentário da senhora. Apenas respondi que, de fato, as crianças costumam ficar assustadas com trovões, e ela não disse mais nada, apenas continuou suspirando como alguém que acabou de chorar. Quando finalmente estávamos nos aproximando de sua casa, a senhora praguejou e disse que esquecera seu celular. Ela me pediu para levá-la a um cemitério específico, pois acabará de perceber que havia deixado o telefone lá. Garanti a ela que não se preocupasse, que a levaria até lá e que, além disso, não cobraria mais por isso. Ela disse que o cemitério fechava em 1 hora, então tínhamos que nos apressar. Durante a viagem, perguntei a ela se achava que seu telefone ainda estaria lá, considerando como as pessoas costumam pegar coisas que não lhes pertencem. Ela respondeu que tinha certeza de que estava lá, pois estava trancado, e ninguém tinha acesso ao mausoléu. Quando chegamos lá, ela desceu apressadamente para tentar entrar antes do fechamento. Ela me pediu para esperar e disse que não demoraria muito. Olhei para trás, pois imaginei que a criança estava sozinha no banco de trás, mesmo que eu não a tivesse visto antes. No entanto, não havia ninguém. Fiquei confuso por um momento, sem entender o que estava acontecendo. Quando a senhora voltou, eu a questionei sobre sua filha, pois não a tinha visto sair do carro. Quando ela correu para entrar no cemitério, ela me olhou com uma expressão de confusão e disse que sua filha não estava com ela, que ela estava sozinha. Fiquei surpreso e insisti que tinha visto uma criança de cerca de 4 anos entrando no carro com ela.
A senhora respondeu, com lágrimas nos olhos, que a criança que eu descrevia era sua filha Denise, que estava sepultada naquele cemitério. Ela vinha visitá-la sempre que havia tempestades, pois a menina tinha muito medo desse clima. Foi um misto de emoções e medo, pois de alguma forma eu tinha visto a filha falecida da senhora, algo que ela não conseguia fazer. O resto da viagem de volta para a casa dela foi desconfortável e estranho. A senhora não parava de soluçar, e eu me sentia arrepiado. Quando finalmente a deixei em casa, aquela experiência macabra ficou comigo. Não sei por que fui capaz de ver a filha falecida da senhora, mas a partir desse momento, eventos paranormais começaram a acontecer com mais frequência em meu trabalho, e ainda não encontrei uma explicação para ele. Tenho essa história guardada por anos, mas agora gostaria de compartilhá-la com todos vocês. Minha filha me falou sobre este canal, então aqui estou, contando o que me aconteceu naquela época quando eu trabalhava como taxista. Minha filha venceu a batalha para compartilhar, pois ela acha que minha história é digna de ser contada. Em 2001, eu era muito jovem, com apenas 20 anos, e estava começando a trabalhar como motorista para uma empresa de táxi em minha cidade. Naquele dia, trabalhei das 10 da manhã até as 2 da madrugada do dia seguinte. Ainda tinha energia e quanto mais corridas eu fazia, mais dinheiro ganhava. Estava prestes a encerrar meu turno quando uma senhora fez sinal para mim do outro lado da rua. A última corrida do dia, que eu realmente precisava do dinheiro. Ela estava vestida de forma peculiar, com um estilo burlesco, algo dos anos 1920, o que achei estranho, já que era tarde e um lugar solitário. Ao me aproximar para pegá-la, notei algo em comum. A senhora estava vestida como se fosse dos anos de 1920, com um estilo burlesco, o que me pareceu peculiar. No entanto, não comentei sobre isso, pois não era da minha conta. Perguntei para onde ela queria ir, e ela me entregou um pedaço de papel amassado e sujo com um endereço. Mas ela nunca falou durante todo o percurso. A senhora parecia bem mais velha, talvez com uns 60 anos, e a viagem estava ficando cada vez mais estranha. Era tarde, por volta das 3 da manhã, e até mesmo os bares da região estavam fechando. Chegamos ao endereço indicado no papel, que era o centro da cidade, mas eu não sabia exatamente para onde ela estava indo até ver o prédio antigo à nossa frente. Era um teatro abandonado, um dos edifícios mais antigos da cidade, fechado havia mais de 10 anos devido ao risco de desabamento. No entanto, algumas pessoas costumavam invadi-lo para explorar, alegando que o local era assombrado. A senhora saiu do táxi e ficou na calçada em frente à entrada do teatro, olhando para mim como se estivesse esperando que eu partisse. No entanto, não queria deixá-la sozinha naquele lugar deserto àquela hora. Fiquei parado por cerca de 1 minuto, observando-a pelo retrovisor enquanto ela também me olhava. Decidi agir como se estivesse procurando algo embaixo do banco do motorista, para que ela não pensasse que estava ali por causa dela. Mas, em questão de segundos, quando me virei novamente, a senhora havia desaparecido. Ela se desvaneceu completamente. Fiquei perplexo e não conseguia entender o que havia acontecido. Ela não poderia ter corrido para longe em tão pouco tempo, e eu teria ouvido o som de seus sapatos. Voltei para casa naquela noite completamente confuso. No dia seguinte, contei à minha mãe, com quem costumava compartilhar o que acontecia no meu trabalho, e ela disse algo que me arrepiou. Filho, você levou uma mulher que provavelmente já não estava mais viva e que viveu naquela época. Ela apenas queria voltar ao lugar que provavelmente amava, mencionou minha mãe. Desde então, trabalhei com muito nervosismo, temendo que algo semelhante acontecesse novamente. Posso garantir que não tinha mais vontade de ver um fantasma, muito menos tê-lo entrando em meu carro tarde da noite. Comecei a chegar em casa mais cedo e a evitar situações semelhantes. Essa é a minha história.
Espero que tenham gostado, especialmente aqueles que são fãs desses temas. Ela foi real, e ao compartilhá-la, revivo a sensação de terror que senti naquele momento. Há alguns anos, minha prima e eu vivemos uma experiência aterrorizante que jamais esqueceremos. Minha tia havia contratado uma babá para cuidar de nós enquanto estava fora da cidade. Meus pais já não estavam vivos, então ela assumia toda a responsabilidade pela minha criação. No início, tudo parecia normal, mas logo percebemos algo estranho naquela mulher. A babá tinha um olhar frio e penetrante, e seus modos eram extremamente serenos. Conforme o tempo passava, seu comportamento se tornava cada vez mais perturbador. Às vezes, a encontrávamos falando sozinha em voz baixa. Uma noite, quando minha prima e eu estávamos sozinhas com a babá, as coisas tomaram um rumo sinistro. Ela nos pediu para seguir até a sala de estar e nos sentamos, obrigadas, em meio à penumbra. Foi então que ela revelou que na verdade não era apenas uma simples babá, mas sim uma bruxa malévola. Rimos nervosamente, pensando que ela estava brincando, mas a expressão em seu rosto deixou claro que não era o caso. Começou a recitar feitiços sombrios, e uma opressão se apoderou do ambiente. Nossos corações batiam descontroladamente, sentimos um calafrio percorrer nossa espinha dorsal. Com medo e palidez, olhei para minha prima em busca de orientação. Ela tinha uma expressão decidida e, sem hesitar, enfrentou a babá, gritando para que parasse de nos assustar e saísse de nossa casa. Suas palavras soaram fortes e cheias de determinação, mesmo com apenas 14 anos. Para nossa surpresa, a babá recuou diante da coragem de minha prima. Parecia afetada pelas palavras dela, sussurros desesperados escaparam de seus lábios. Então, em uma reviravolta ainda mais aterrorizante, começou a mudar diante de nossos olhos. Sua face se tornou grotesca, seus olhos brilharam com uma luz maligna. Recuando, a babá empalideceu, tentando sair da casa, proferindo palavras ininteligíveis. Eu me juntei à minha prima, repetindo as palavras, mesmo sem compreender completamente o significado delas. A babá parecia perder forças e, finalmente, com um grito ensurdecedor, desapareceu na escuridão da noite. Ficamos atônitas e assustadas, mas minha prima permaneceu forte. Depois, nos abraçamos, sentindo um alívio imenso por termos superado aquela experiência aterradora. Percebemos que a coragem e o apoio mútuo foram nossa salvação naquela noite. Desde então, nunca mais vimos a babá. Minha prima e eu compartilhamos um vínculo mais forte do que nunca e sempre seremos gratas pela coragem que ela demonstrou naquela noite. Minha tia não acreditou em nossa história, mas pelo menos decidiu que já tínhamos idade suficiente para cuidar de nós mesmas e se recusou a contratar mais alguém para ser nossa babá. Naquela noite, eu estava cuidando das crianças em uma casa que parecia saída de um filme de terror. Desde que cheguei, notei algo estranho no ar, uma sensação de peso que se agarrava a cada canto. Os dois irmãos pequenos, ambos crianças, pareciam igualmente inquietos, como se soubessem que algo não estava certo. Eu precisava do dinheiro para pagar meu aluguel, então não podia me dar ao luxo de ser seletiva. Os pais estavam indo apenas para uma viagem rápida, embora não me conhecessem. Tinham muitas referências em comum que lhes conferiam confiança em deixar-me cuidar de seus pequenos. O dia transcorreu tranquilamente. Para minha paz mental, as crianças estavam se comportando muito bem. No entanto, quando chegou a hora de dormir, as coisas tomaram um rumo sinistro. As crianças se recusaram a subir para o andar de cima, onde ficavam seus quartos, alegando ouvir ruídos estranhos, batidas e sussurros que os assustavam. Tentei tranquilizá-los, sugerindo que eram apenas os ruídos normais de uma casa antiga, mas internamente o medo estava presente.
Apesar das minhas insistências, eles resistiram de maneira ativa e desafiadora, o oposto de seu comportamento pela tarde. Decidi criar uma espécie de acampamento improvisado na sala para que todos ficassem juntos durante a noite. Os ruídos se intensificaram, com passos arrastando-se pelo andar de cima, como se alguém estivesse caminhando. Um arrepio percorreu minha espinha e as crianças se agarraram a mim, tremendo de medo. Percebi que não poderíamos mais ignorar a situação. Algo estranho estava acontecendo naquela casa. Reuni a coragem necessária para investigar, peguei uma lanterna e subi as escadas com cautela. No meio da noite, os ruídos se tornaram mais evidentes. Ao chegar ao andar de cima, deparei-me com uma cena aterrorizante. Portas se abriam e fechavam sozinhas, cortinas se moviam sem vento aparente, e o ambiente estava carregado com uma energia inquietante. Não consegui encontrar uma explicação para o que estava testemunhando. Ao voltar para a sala, vi uma figura pálida e fantasmagórica no canto de um dos quartos. Meu coração parou por um momento. Com a respiração entrecortada, desci rapidamente as escadas. Ao nos reunirmos na sala, expliquei às crianças que era apenas o vento e que não pararia de fazer barulho por causa de uma janela com defeito, tentando não assustá-las ainda mais. Juntos, ficamos na sala até a chegada dos pais. Sorri da melhor maneira possível e eles fingiram dormir encolhidos ao meu lado, agarrando seus bichos de pelúcia como se suas vidas dependessem disso. Aguardamos ansiosos a chegada do amanhecer enquanto os ruídos persistiam intermitentemente. Quando os pais retornaram ao amanhecer, notaram a tensão no ambiente. Contamos o que aconteceu e, embora tenham mostrado ceticismo, pagaram-me o combinado e uma generosa gorjeta adicional. Desde aquele dia, nunca mais cuidei das crianças daquela casa. Nunca soube o que aconteceu com elas ou se os pais conseguiram pôr fim ao fenômeno aterrorizante que os assombrava. A tarde já havia caído quando cheguei à casa de uma família que costumava cuidar muitos anos atrás. Nesse ponto, eu já era uma mulher de quase 40 anos, mas gostava de ser babá, uma profissão que tinha muito carinho. O casal agora era formado por idosos e vivia sozinho. Estranhei um pouco o pedido deles, mas não vi problema em ajudar, imaginando que estivessem cuidando de um dos netos ou algo semelhante. Ao chegar à casa naquela noite, fui designada para uma tarefa incomum: cuidar de um boneco. Os pais explicaram que era um presente especial de sua filha, um boneco muito realista projetado para se parecer com um recém-nascido. A princípio, pensei que seria um trabalho fácil, mas não entendia por que um casal de idosos gostaria disso. Eles apenas comentaram que a inteligência artificial do brinquedo se alimentava dos cuidados que estava recebendo. Instalei-me na casa e a maior parte do dia foi tranquila. Só precisava cuidar do brinquedo quando ele chorava ou pedia comida, movendo as mãos. Fiquei surpresa com a semelhança que tinha com um ser real, sem mostrar em nenhum lugar que tinha baterias ou qualquer coisa do tipo. No entanto, à medida que a noite avançava, a atmosfera na casa começou a ficar estranha e arrepiante. Decidi ir para a sala para assistir televisão e me distrair. No entanto, enquanto eu me envolvia na tela, comecei a ouvir sons provenientes das escadas acima. Eram ruídos suaves, mas inconfundíveis, como o arrulhar de um bebê ou o ruído da madeira ao caminhar. A princípio, pensei que era apenas minha imaginação pregando uma peça em mim, mas os sons se tornaram mais persistentes e reais. Senti um arrepio correr pela minha espinha, o medo começando a tomar conta de mim. Como poderiam esses ruídos virem do boneco? Tentei convencer-me de que deveria ser minha mente, mas não consegui ignorar a sensação de que algo não estava bem. Reuni coragem suficiente para subir as escadas e verificar se tudo estava em ordem. Ao chegar ao piso de cima, os sons pareciam aumentar em intensidade. Meu coração batia forte no peito enquanto me aproximava da sala onde estava o brinquedo.
Ao abrir a porta, meu alívio foi imenso ao encontrar o boneco exatamente como o havia deixado, imóvel em sua cama. No entanto, enquanto respirava fundo para acalmar meus nervos, os sons continuavam, como se estivessem mais próximos, como se o boneco tivesse ganhado vida e estivesse se movendo por si só, algo que não deveria ser possível. Minhas mãos tremiam enquanto pegava o boneco e o levava para a sala, encarando fixamente, tentando convencer-me de que era apenas um brinquedo inanimado. Mas os ruídos persistiam, e minha mente não parava de imaginar o pior. Decidi ligar para os donos e contar o que estava acontecendo. A princípio, pareciam céticos, pediram para eu me acalmar, mas concordaram em voltar antes do planejado para garantir que tudo estava bem. Enquanto esperava, sentei-me na sala com o boneco ao meu lado. Os ruídos continuavam, mas eu estava determinada a não deixar o medo me dominar. Tentei convencer-me de que havia uma explicação lógica para tudo, mas a curiosidade venceu e tirei as roupas do boneco para examinar de perto o mecanismo que o fazia se comportar daquela maneira. Fui surpreendida ao não encontrar nenhuma pista. Nada. Enquanto fazia isso, a cabeça do boneco virou na minha direção, exibindo dentes que não tinha antes. Joguei-o longe e corri para a cozinha, onde esperei ansiosamente pelos donos. Quando chegaram, examinaram cuidadosamente a casa e não encontraram nada fora do normal. Riram gentilmente da minha inquietação, atribuindo-a à minha imaginação e ao efeito de estar sozinha em uma casa estranha. Porém, algo não estava certo. Meu coração afundou ao ouvir o policial relatar o que encontraram. Os corpos sem vida dos pais do menino jaziam no chão. O pai havia tirado a vida da mãe e, em seguida, a própria vida, deixando o bebê para trás. A cena era dantesca e minha mente lutava para processar o que via. O menino, muito jovem para entender, estava lá, sentado em um canto, com uma expressão de desconcerto e terror em seus olhos. Fui informada de que ele ficaria sob meus cuidados temporários até que os assuntos legais fossem resolvidos. Os serviços sociais chegaram e levaram o menino para fornecer o apoio e cuidado que precisava. Mesmo sabendo que era o melhor para ele, meu coração se partiu ao vê-lo se afastar. Após esse incidente, minha mente ficou perturbada por muito tempo. Mesmo não sendo a mãe, sinto uma enorme tristeza por tudo que aquele menino passou e os traumas que o marcaram para o resto da vida. Oro por aquela família todos os dias e não consigo evitar as lágrimas toda vez que recordo o que aconteceu.